Como era possível sentir-se tão visível e ao mesmo tempo completamente invisível? Lina Petrova ponderava a questão enquanto atravessava os corredores imaculados da academia privada Meio. O seu cabelo, de um loiro tão pálido que parecia quase branco sob as luzes fluorescentes, e os seus olhos, de um azul transparente que parecia absorver e refletir a luz fria, faziam-na destacar-se como uma papoila solitária num campo de arroz bem cuidado. Era uma gaijin, uma estrangeira, numa das escolas secundárias mais exclusivas e homogeneamente japonesas de Tóquio. Cada olhar que recebia parecia carregado de curiosidade, por vezes de desdém mal disfarçado, mas raramente de verdadeiro reconhecimento. Era um fantasma pálido a assombrar corredores polidos. Vinda da Rússia com seus pais diplomatas, Lina sentia o peso da diferença em cada passo. Vestia o uniforme padrão, saia plissada cinzenta, camisa branca, blazer azul escuro, mas nele sentia-se desajeitada, uma imitação pálida das suas colegas japonesas, cujos uniformes pareciam uma segunda pele, complementados por acessórios discretos, mas caros. Lina preferia desaparecer, encurvando ligeiramente os ombros, mantendo o olhar baixo, refugiando-se no seu caderno de esboços, onde dava vida a mundos que só ela conhecia. Era inteligente, observadora, com uma sensibilidade artística que florescia na solidão, mas o ambiente opressor da Meio Gakuen, com a sua ênfase no wa, a harmonia grupal, e o medo implícito do haji, a vergonha, tornava-a receosa, ansiosa, uma sombra de si mesma. A única nesga de luz naquele mundo cinzento era Aiko Sato. Pequena, de cabelo escuro e olhos gentis que pareciam sorrir mesmo quando os lábios estavam sérios, Aiko foi a primeira e única pessoa a ver para além da aparência de Lina. Talvez por também ela ser um pouco marginalizada, não pela sua etnia, mas pela sua natureza sonhadora e uma certa fragilidade física que a afastava do círculo das raparigas populares. Aiko ofereceu a Lina uma amizade genuína. Partilhavam o almoço num canto tranquilo do refeitório, trocavam notas durante as aulas e Aiko até admirava os desenhos secretos de Lina, vendo neles a beleza que Lina tinha dificuldade em reconhecer em si mesma. Aiko era a sua âncora, a sua confidente, a prova de que talvez pudesse encontrar um lugar naquele ambiente estranho. Mas onde há luz, muitas vezes espreita uma sombra maior. E na Academia Meio, essa sombra tinha um nome: Kenji Tanaka. Alto, atlético, filho de um empresário cuja influência sussurrava pelos corredores como um vento frio, Kenji era a personificação do privilégio e da arrogância. O seu sorriso era largo e carismático, mas os seus olhos, escuros como obsidiana polida, permaneciam frios, calculistas. Ele movia-se pela escola como um príncipe, as regras parecendo curvar-se à sua passagem, os professores tratando com uma deferência cautelosa, os colegas orbitando como luas menores. E Kenji, entediado com a sua própria perfeição aparente, encontrava diversão na crueldade subtil, no exercício do poder sobre os mais fracos. Desde o início, os olhos de Kenji pousaram em Lina e Aiko. Aiko era um alvo fácil pela sua gentileza, que ele interpretava como fraqueza. Lina era um alvo mais intrigante, a gaijin pálida, a anomalia que perturbava a ordem estética e social que ele tanto prezava. A sua presença ofendia-o. Começou com pequenas coisas, um comentário displicente sobre o sotaque de Lina, um esbarrão acidental em Aiko no corredor, um olhar demorado que enviava arrepios pela espinha de Lina. Eram alfinetadas, testes para medir a sua resistência, a sua capacidade de reação. Lina tentava ignorar, aconselhando Aiko a fazer o mesmo. Ele só quer atenção, Aiko-chan, não lhe a deis. Mas no fundo sentia um medo crescente, uma premonição de que aquilo era apenas o começo. A sombra de Kenji parecia alongar-se, ameaçando engolir a pequena luz da sua amizade. O festival cultural anual da Academia Meio, o Bunkasai, aproximava-se, trazendo consigo uma agitação febril aos corredores normalmente tão controlados. Era o evento mais aguardado do ano. Uma oportunidade para cada turma mostrar a sua criatividade e para a escola exibir o seu prestígio perante pais e visitantes. A turma de Lina e Aiko 2B decidira criar uma instalação artística imersiva baseada num conto popular japonês. Aiko, com o seu talento delicado e a sua paixão pela arte tradicional, fora escolhida para pintar o painel central, uma peça grande e intrincada que seria o coração da instalação. Para Aiko era mais do que uma tarefa escolar. Era uma oportunidade de brilhar, de partilhar a sua alma artística. Lina via o entusiasmo nos olhos da amiga, um brilho que a própria Lina raramente sentia, e prometeu ajudá-la em tudo o que pudesse.
Kenji Tanaka e o seu grupo observavam os preparativos com um tédio afetado, ocasionalmente fazendo comentários sarcásticos sobre o tema infantil escolhido pela turma 2B. Mas Lina notou algo mais nos olhos de Kenji quando ele olhava para Aiko a trabalhar no painel com uma concentração absorta, um brilho de interesse sádico, a antecipação de um divertimento cruel. O seu instinto gritou perigo. Aiko-chan, murmurou Lina uma tarde enquanto ajudava a amiga a misturar tintas. Tem cuidado com Kenji. Ele parece estranho. Aiko sorriu, um pouco nervosa. Ele não faria nada, Lina-chan. É só o jeito dele. Além disso, o sensei está sempre por perto. Mas Kenji era mestre em operar nas sombras, em manipular as aparências. A sua crueldade raramente era direta. Preferia a sabotagem dissimulada, o rumor venenoso, a humilhação que deixava a vítima sem saber quem culpar. Na véspera da abertura do Bunkasai, quando o painel de Aiko estava quase terminado, uma obra de arte vibrante e cheia de detalhes delicados aconteceu. Ninguém viu nada. Ninguém ouviu nada. Mas na manhã seguinte, quando os alunos chegaram para os últimos retoques, encontraram o painel de Aiko vandalizado. Tinta preta tinha sido atirada sobre as figuras centrais, rasgões violentos atravessavam a tela e no centro alguém tinha escrito com spray vermelho uma palavra cruel e insultuosa dirigida a Aiko. O choque foi seguido por um silêncio pesado. Aiko ficou pálida como cera, os seus olhos arregalados de horror e incredulidade. Um soluço escapou-lhe antes que ela levasse as mãos à boca, as lágrimas começando a escorrer silenciosamente pelo seu rosto. Lina correu para o lado dela, abraçando-a, sentindo o corpo da amiga tremer incontrolavelmente. O murmúrio começou entre os outros alunos. Alguns olhavam com pena, outros com uma curiosidade mórbida. E Kenji? Kenji estava encostado à ombreira da porta, braços cruzados, uma expressão de falsa consternação no rosto, mas os seus olhos encontraram os de Lina por um instante, e neles havia um brilho de triunfo mal contido. Lina sentiu uma raiva fria subir-lhe pela garganta. Sabia quem tinha feito aquilo. Sabia-o com uma certeza absoluta. Largando Aiko por um momento, marchou até ao professor responsável, Suzuki-sensei, um homem de meia-idade com um ar perpetuamente preocupado. — Sensei, foi o Tanaka! Tem de ter sido ele. A sua voz tremeu ligeiramente, não de medo, mas de fúria. Suzuki-sensei suspirou, esfregando as têmporas. — Petrova-san, não podemos fazer acusações sem provas. Tanaka-kun estava a ajudar noutra sala ontem à noite. Tenho testemunhas. Lina olhou em volta, procurando apoio, mas os outros alunos evitavam o seu olhar. Ninguém queria envolver-se. Ninguém queria desafiar Kenji Tanaka e a sua influência. Mas, sensei, olhe para isto. Quem mais faria uma coisa tão cruel? Insistiu Lina, apontando para o painel destruído e para Aiko, que agora chorava abertamente, consolada por algumas raparigas. Suzuki-sensei aproximou-se, examinou o painel com um ar pesaroso. É lamentável, de facto, um ato de vandalismo deplorável. Depois virou-se para Lina, baixando a voz. Petrova-san, talvez seja melhor deixar as coisas assim. Foi um incidente infeliz, mas acusar um aluno como Tanaka-kun sem provas concretas só traria mais problemas. A reputação da Academia Meio é muito importante, compreende? A compreensão atingiu Lina como um golpe físico. O sistema não iria protegê-las. A reputação da escola, a influência da família Tanaka, tudo isso era mais importante do que a dor de Aiko, do que a verdade. Kenji ia safar-se, impune, sorridente. Lina olhou para Kenji novamente. Ele piscou-lhe o olho, um gesto quase imperceptível, antes de se afastar com seu grupo, rindo de alguma piada interna. Naquele momento, algo dentro de Lina estalou. A timidez, o medo, a vontade de desaparecer foram varridos por uma onda gelada de determinação. Kenji tinha destruído algo precioso, tinha ferido a sua única amiga de uma forma irreparável. O sistema podia falhar, mas ela não. Olhou para Aiko, cujo rosto estava manchado de lágrimas e tinta, e fez uma promessa silenciosa. Ele iria pagar. Ela faria com que ele pagasse. Os dias que se seguiram ao Bunkasai foram um borrão de cinza para Lina. Aiko Sato não voltou à escola. Primeiro, os pais disseram que estava doente, depois que precisava de descansar. Finalmente chegou a notícia oficial. Aiko tinha sido transferida para outra escola, numa cidade diferente, para ficar mais perto de familiares que a pudessem apoiar. Ninguém mencionou o incidente do painel vandalizado, nem o cyberbullying anônimo que se seguiu, espalhando rumores cruéis sobre Aiko nas redes sociais internas da escola. Mas Lina sabia. Kenji não se contentara em destruir a arte de Aiko, ele destruíra o seu espírito.
Lina visitou Aiko uma última vez antes da sua partida. Encontrou uma rapariga apagada, os olhos vazios, o sorriso desaparecido. Aiko mal falou, limitando-se a segurar a mão de Lina com dedos frios, como se estivesse a agarrar-se a uma última tábua de salvação num mar de escuridão. Quando Lina saiu da casa silenciosa do Sato, a culpa e a raiva tinham solidificado dentro dela numa resolução fria como aço. Aiko fora apagada da Academia Meio. Lina iria garantir que Kenji Tanaka também o fosse. A sua transformação começou subtilmente. Por fora, continuava a ser a gaijin silenciosa, a aluna discreta que se sentava no fundo da sala. Mas por dentro, uma nova Lina estava a emergir. A artista observadora tornou-se uma espiã meticulosa. O medo deu lugar a uma concentração gelada. Cada olhar de Kenji, cada sorriso arrogante, cada demonstração do seu poder apenas alimentavam a sua determinação. Começou a observá-lo, não com medo, mas com o escrutínio de um predador a estudar a sua presa. Anotava os seus horários, os seus hábitos, os nomes do seu círculo íntimo, as suas interações com professores e outros alunos. Usava a sua invisibilidade a seu favor. Ouvindo conversas nos corredores, observando as dinâmicas sociais no refeitório, prestando atenção aos detalhes que todos os outros ignoravam. O seu caderno de esboços já não se enchia de paisagens oníricas, mas de diagramas de relações, notas crípticas e até caricaturas cruéis de Kenji que desenhava com uma fúria contida. Ela sabia que precisava de mais do que observação. Precisava de informação concreta, de uma arma que pudesse usar para destruir a fachada impecável de Kenji. Foi então que a ajuda inesperada surgiu, tão silenciosa e discreta como a própria Lina. Haruito, o rapaz inteligente e socialmente desajeitado que usava óculos grossos e parecia sempre ter o nariz enfiado num livro, aproximou-se dela na biblioteca um dia. Ele também era um marginalizado, um alvo ocasional das brincadeiras do grupo de Kenji, embora a sua natureza discreta o protegesse da maior parte da crueldade. Tinha testemunhado o que acontecera a Aiko, a injustiça flagrante e a indiferença da escola. Petrova-san, murmurou Haru, sem a olhar diretamente, fingindo procurar um livro na prateleira ao lado. Eu vi o que aconteceu com a Sato-san. Não foi justo. Lina limitou-se a sentir, cautelosa. Haru continuou, a voz baixa. Tanaka, ele não é quem parece ser. Ele lhe faz batota. Os olhos de Lina focaram-se nos dele pela primeira vez. Haru engoliu em seco, ajustando os óculos. Eu sei como. Ele tem as melhores notas em todas as disciplinas, mas nunca estuda. Ouviu-a gabar-se com os amigos. Usa um serviço online, alguém faz os testes por ele, especialmente os que são feitos em casa ou online, e os trabalhos acho que os compra. Haru passou-lhe um pequeno pedaço de papel dobrado. Talvez isto ajude. É o nome de um fórum online que ele usa. Mas tem cuidado, Petrova-san. Tanaka é perigoso. E com isso Haru afastou-se, voltando a mergulhar no seu livro, como se nada tivesse acontecido. Lina sentiu o coração a bater mais depressa. Batota. Não era um crime violento, mas numa instituição como a Meio, onde a excelência acadêmica era tudo e a reputação valia mais do que ouro, uma acusação de batota sistemática, especialmente vinda de um aluno modelo como Kenji, seria devastadora. Era a arma de que precisava. Aquela noite, no seu pequeno quarto, com vista para as luzes impessoais de Tóquio, Lina usou as suas habilidades de observação e uma dose surpreendente de astúcia digital para investigar o fórum que Haru lhe indicara. Com paciência e método, conseguiu encontrar rastros, conversas codificadas, provas da fraude acadêmica de Kenji. Ele não era apenas cruel, era uma fraude. E Lina ia expô-lo. Começou a reunir as provas, a organizar meticulosamente cada pedaço de informação, cada captura de ecrã, cada registro de acesso. O seu plano começou a tomar forma, frio, preciso, implacável. Kenji gostava de humilhar os outros em público. Lina iria retribuir o favor, mas numa escala muito maior. Iria usar a própria estrutura da escola, o palco do seu poder, para orquestrar a sua queda. A gaijin silenciosa estava a preparar a sua tempestade. O plano de Lina era audacioso e exigia uma precisão cirúrgica. O alvo não era apenas expor a batota de Kenji, mas fazê-lo da forma mais pública e humilhante possível, no exato momento em que ele estivesse a deleitar-se com a sua própria glória. A oportunidade perfeita surgiu com a aproximação da cerimônia de entrega de prêmios de fim de semestre. Kenji, como esperado, estava na lista para receber múltiplos prêmios de excelência acadêmica e desportiva. Seria o seu momento de triunfo perante toda a escola, professores e os inevitáveis pais influentes, incluindo, sem dúvida, o seu próprio pai,
o Sr. Tanaka, cuja presença pairava sobre a Mayo como uma garantia de impunidade para o filho. Nas semanas que antecederam a cerimônia, Lina trabalhou incansavelmente, movendo-se como um fantasma pelos corredores e pelo mundo digital. Com a ajuda discreta de Haru, que lhe forneceu mapas da rede da escola e algumas palavras-passe de acesso de baixo nível que tinha descoberto por acaso. Mudar as palavras-passe padrão é para os fracos, murmurara Haru com um meio sorriso. Lina começou a explorar as vulnerabilidades do sistema audiovisual do grande auditório. Não era uma hacker profissional, mas era inteligente, metódica e extremamente motivada. Aprendeu o básico sobre projeção de redes, acesso remoto e como contornar protocolos de segurança simples. O seu objetivo era conseguir controlar o projetor principal e o sistema de som no momento exato. Compilou as provas contra Kenji num ficheiro encriptado. Capturas de ecrã das conversas no fórum de Batota, registros de pagamento para serviços de ajuda académica, comparações entre os trabalhos supostamente escritos por Kenji e as fontes originais plagiadas, e até um pequeno clipe de áudio, gravado discretamente por Haru, onde Kenji se gabava a rir sobre como enganava os professores idiotas. Era um dossiê devastador, não de um crime violento, mas de uma fraude sistemática que minava os próprios alicerces da meritocracia que a Academia Meio tanto apregoava. Na noite anterior à cerimônia, Lina mal dormiu. Não era nervosismo, mas uma estranha calma, uma clareza de propósito que a consumia. Reviu o plano vezes sem conta. Tinha preparado um pequeno dispositivo USB com um programa que, uma vez ligado a um ponto de acesso específico na sala de controle audiovisual, lhe daria uma janela de acesso remoto. O risco era enorme. Se fosse apanhada, as consequências seriam severas. Expulsão, problemas com as autoridades de imigração, a desonra para os seus pais diplomatas. Mas a imagem do rosto vazio de Aiko, a lembrança do sorriso triunfante de Kenji, apagavam qualquer hesitação. Isto era por Aiko. Isto era pela justiça que o sistema se recusara a dar. O dia da cerimônia amanheceu cinzento e úmido, o céu de Tóquio pesado como uma tampa de chumbo. O auditório da Meio estava repleto. Alunos nos seus uniformes impecáveis, professores com expressões solenes, pais orgulhosos e alguns claramente poderosos nos lugares reservados. Lina encontrou um lugar discreto no fundo, perto de uma das saídas laterais. Viu Haru algumas filas à frente, a cabeça baixa sobre um livro, mas sabia que ele também estava atento. E viu Kenji, sentado na primeira fila com os outros alunos premiados, o epítome da confiança e do privilégio, trocando sorrisos com os amigos, acenando ao pai na plateia. Parecia intocável. A cerimônia começou com discursos longos e previsíveis do diretor Suzuki sobre a excelência, a honra e o futuro brilhante dos alunos da Meio. Lina sentiu o estômago a revirar-se com a hipocrisia. Finalmente chegou o momento da entrega dos prêmios acadêmicos. O nome de Kenji Tanaka foi chamado repetidamente. Matemática, inglês, história, ciências. A cada chamada ele subia ao palco com um sorriso modesto, mas com um brilho de triunfo nos olhos, aceitando os diplomas e os aplausos. Estava no auge do seu poder, banhado pela luz dos holofotes, a personificação do sucesso na Meio. Foi então, quando Kenji estava no palco pela última vez, aceitando o prêmio de aluno mais excepcional do semestre, que Lina agiu. Discretamente, tirou o telemóvel do bolso, já ligado a uma rede privada que tinha configurado. Através dela, acedeu ao programa que tinha instalado na noite anterior. O seu coração batia descontroladamente contra as costelas, mas as suas mãos estavam firmes. Com um toque no ecrã, enviou o comando. Por um instante, nada aconteceu. Depois, o grande ecrã atrás do palco que exibia o logótipo da escola piscou e ficou preto. Um murmúrio percorreu o auditório. Kenji no palco franziu o sobrolho, confuso, e então o ecrã voltou à vida. Mas em vez do logótipo da Meio, exibia agora uma captura de ecrã ampliada, uma conversa de um fórum online, com o nome de utilizador de Kenji claramente visível, discutindo preços para a realização de um exame. O silêncio no auditório era tão denso que parecia palpável. Todos os olhos estavam fixos no ecrã, depois no rosto de Kenji no palco, cuja cor desaparecia rapidamente. O sorriso presunçoso derretera-se, substituído por uma máscara de choque e incredulidade. Antes que alguém pudesse reagir, a imagem no ecrã mudou. Uma nova captura de ecrã, desta vez mostrando um recibo de pagamento online para um serviço de tutoria notoriamente conhecido por vender trabalhos acadêmicos. Depois, outra imagem.
Uma comparação lado a lado de um ensaio premiado de Kenji e um artigo obscuro de uma revista acadêmica estrangeira, com secções inteiras destacadas como plágio direto. Um murmúrio mais alto varreu a plateia. As pessoas começaram a virar-se umas para as outras, sussurrando em choque. Os professores na primeira fila pareciam petrificados. O diretor Suzuki estava lívido, a boca ligeiramente aberta. O pai de Kenji, um homem imponente de fato escuro, levantou-se abruptamente do seu lugar, o rosto uma máscara de fúria contida. No palco, Kenji parecia ter encolhido. O seu olhar dardejou freneticamente entre o ecrã e a plateia, procurando uma saída, uma explicação. Abriu a boca para falar, talvez para negar, mas nesse preciso momento o sistema de som do auditório, até então silencioso, ganhou vida. Não com música ou anúncios, mas com a voz de Kenji. Era o clipe de áudio que Haru gravara. A sua voz, arrogante e desdenhosa, ecoou pelo espaço silencioso. Enganar estes professores idiotas é tão fácil. Eles querem acreditar que eu sou um gênio. Quem sou eu para os desiludir? Contanto que o papá continue a pagar as propinas. A gravação foi abruptamente cortada, mas o dano estava feito. O caos irrompeu. Gritos de surpresa, exclamações de indignação. Vários alunos começaram a rir, um riso nervoso e incrédulo. Kenji ficou imóvel no palco, o rosto pálido como gesso, os olhos arregalados de pânico. A sua fachada de ouro tinha sido arrancada, revelando a fraude por baixo. Ele tentou dizer algo, mas a sua voz falhou. Virou-se, quase tropeçando, e fugiu do palco, desaparecendo pelas coxias sob o olhar chocado de centenas de pessoas. O seu pai gritou o seu nome, uma ordem furiosa, mas Kenji já tinha ido. A cerimônia de prémios terminara abruptamente, substituída por um escândalo de proporções épicas. Lina permaneceu no seu lugar no fundo do auditório, o telemóvel já guardado, o rosto inexpressivo. Observou o pandemônio com uma calma exterior que contrastava com a tempestade dentro de si. Tinha conseguido. Tinha exposto Kenji da forma mais brutal e pública possível. Tinha destruído a sua reputação, o seu futuro naquela escola, talvez até as suas relações familiares. Tinha vingado Aiko. Mas enquanto observava os destroços da vida de Kenji, não sentiu a satisfação que esperava. Não havia triunfo, apenas um vazio imenso, frio e pesado. O custo daquela justiça fora a sua própria inocência, a sua própria paz. Tinha se tornado naquilo que mais desprezava, alguém que usava a manipulação e a crueldade para atingir os seus fins, mesmo que acreditasse que a causa era justa. Viu Haruito a levantar-se discretamente e a dirigir-se para a saída. Os seus olhos encontraram os de Lina por um breve instante. Não houve sorriso nem aceno, apenas um reconhecimento silencioso, um entendimento tácito do que tinha acontecido e do papel que ambos tinham desempenhado. Haru desapareceu na multidão agitada. Lina levantou-se também, sentindo as pernas a tremer ligeiramente. Saiu do auditório misturando-se com os alunos chocados e os pais furiosos, invisível mais uma vez. Lá fora o céu continuava cinzento, indiferente. A chuva começara a cair, finas agulhas de água fria que pareciam querer lavar a sujidade do mundo, mas Lina sabia que algumas manchas nunca desapareciam. A Gaijin silenciosa tinha deixado a sua marca na Academia Meio, uma marca de fogo e cinzas, e sabia com uma certeza desoladora que também ela ficaria marcada para sempre. As semanas seguintes na Academia Meio foram tensas. O escândalo de Kenji Tanaka dominou as conversas nos corredores, nos refeitórios e nos fóruns online, os oficiais pelo menos. A administração da escola tentou controlar os danos, emitindo comunicados vagos sobre conduta imprópria e medidas disciplinares internas. Mas a verdade, exposta de forma tão espetacular, não podia ser totalmente abafada. O pai de Kenji, apesar de toda a sua influência, não conseguiu impedir a inevitável expulsão do filho. Kenji Tanaka desapareceu da Meio tão abruptamente como tinha fugido do palco, tornando-se uma história de advertência, um fantasma de arrogância punida. Os seus antigos amigos rapidamente se distanciaram, ansiosos por não serem associados à sua desgraça. O Sekentei, a reputação, era tudo naquele mundo, e Kenji tinha perdido o seu de forma irremediável. Ninguém suspeitou abertamente de Lina. Ela era a vítima colateral, a amiga da rapariga que Kenji tinha atormentado. A sua natureza quieta e a sua condição de estrangeira tornavam-na uma candidata improvável para uma operação tão calculista e tecnicamente complexa. No entanto, Lina sentia os olhares. O diretor Suzuki olhava para ela com uma nova intensidade, uma mistura de respeito relutante e talvez um pouco de medo.
Alguns colegas pareciam observá-la com uma curiosidade renovada, perguntando silenciosamente se haveria mais naquela gaijin pálida do que aparentava. Lina manteve a sua fachada de indiferença, concentrando-se nos estudos, nos seus desenhos, que agora tinham adquirido uma qualidade mais sombria, mais complexa, e no vazio deixado pela ausência de Aiko. A vingança estava completa. Kenji fora destruído socialmente, humilhado perante o mundo que ele tanto prezava. Era uma justiça poética, uma retribuição proporcional à dor que ele infligira. Mas a vitória tinha um sabor amargo, como cinzas na boca de Lina. A raiva que a impulsionara tinha se dissipado, deixando para trás uma melancolia persistente, uma consciência aguda do que ela própria se tinha tornado para alcançar aquele fim. Tinha manipulado, enganado, agido nas sombras. Tinha usado a dor como combustível e a inteligência como arma. Olhava para o seu reflexo no vidro da janela do comboio a caminho de casa e via os mesmos olhos azuis claros, mas agora pareciam mais frios, mais velhos. A inocência perdida não podia ser recuperada. Haruito continuava a ser uma presença silenciosa. Trocaram alguns acenos de cabeça nos corredores, um reconhecimento mudo da aliança secreta que tinham formado. Um dia, ele deixou um pequeno livro sobre a mesa de Lina na biblioteca, uma coleção de contos de fadas russos. Não havia bilhete, mas Lina entendeu. Era um gesto de paz, talvez de compreensão. Ela aceitou o presente com um pequeno nó na garganta. Não estavam sozinhos, mas também não podiam ser amigos. O segredo que partilhavam era uma barreira invisível. No final do ano letivo, os pais de Lina anunciaram que seriam transferidos novamente, desta vez para uma embaixada na Europa. A notícia foi recebida por Lina com uma mistura de alívio e resignação. Sair de Tóquio, da Academia Meio, era uma oportunidade de recomeçar, de talvez deixar para trás a sombra de Kenji e da sua vingança. Mas sabia que a experiência a tinha mudado fundamentalmente. Já não era a rapariga tímida e assustada que chegara ao Japão. Era mais forte, mais dura, mas também mais solitária. No seu último dia na Meio, Lina caminhou pelos corredores agora familiares, mas ainda estranhos. Não sentia nostalgia, apenas um cansaço profundo. Passou pelo local onde o painel de Aiko tinha sido vandalizado. A parede estava agora limpa, como se nada tivesse acontecido. Mas Lina lembrava-se. O sistema podia tentar apagar as suas falhas, mas as cicatrizes permaneciam naqueles que tinham sido feridos. Parou junto à janela do seu antigo cacifo, olhando para o pátio onde tantas vezes se sentara com Aiko. Tirou do bolso um pequeno omamori, um amuleto de boa sorte que Aiko lhe dera. Apertou-o na mão. "Gomen ne, Aiko-chan", sussurrou. "Perdoa-me." Não sabia se pedia perdão por não a ter protegido o suficiente ou pelo que se tinha tornado para a vingar. Saiu pelos portões da Academia Meio pela última vez, sem olhar para trás. A cidade de Tóquio estendia-se à sua frente, vasta, impessoal, cheia de milhões de histórias desconhecidas. Lina Petrova, a gaijin de pele de lua, misturou-se na multidão, uma figura solitária carregando o peso de uma justiça sombria. Tinha sobrevivido ao seu tempo no Japão. Tinha enfrentado o monstro e, à sua maneira, tinha vencido. Mas a vitória deixara irrevogavelmente alterada. Uma estrangeira não apenas num país, mas talvez também dentro de si mesma. A sombra da sua vingança acompanhá-la-ia, uma lembrança silenciosa do preço da justiça quando o sistema falha. Enquanto o avião subia sobre a extensão infinita de Tóquio, Lina encostou a testa ao vidro frio da janela. As luzes da cidade cintilavam como um tapete de diamantes partidos, belas e distantes. A Academia Meio era apenas um ponto indistinguível naquela imensidão, um capítulo encerrado, mas cujas palavras continuavam a ecoar na sua mente. A imagem de Kenji, despojado da sua arrogância, humilhado perante todos, deveria trazer-lhe paz, uma sensação de dever cumprido. Mas tudo o que sentia era um cansaço profundo e uma tristeza que se instalara nos seus ossos. Lembrou-se de Isaiah Carter, o protagonista da história que lera online antes de tudo acontecer. Uma história sobre injustiça racial e vingança nos Estados Unidos. Ele também fora levado ao limite pela falha do sistema, pela morte brutal do irmão. A sua vingança fora física, terrível, deixando seus algozes incapacitados para sempre. Fora uma justiça primitiva, olho por olho, membro por membro. A vingança de Lina fora diferente, sem sangue, sem violência física. Usara a inteligência, a tecnologia, a própria estrutura social que a oprimia para destruir o seu inimigo. Mas seria a sua vingança menos corrosiva? Teria ela, tal como Isaiah, sacrificado uma parte essencial de si mesma no altar da retribuição?
Isaiah tornara-se um fantasma, fugindo da lei, vivendo nas sombras. Lina estava a fugir também, não da lei, mas das memórias, da pessoa em que se transformara naqueles corredores polidos da Mayo. A sua nova vida na Europa seria um recomeço, mas